Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia e eu vou estar aqui fazendo uma revisão do conteúdo de potenciação. Esse conteúdo de potenciação é um conteúdo muito importante para que vocês possam entender o conteúdo de notação científica melhor. Então vamos começar. Bom, a potenciação. A potenciação ela nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, tá? Vamos supor aqui que eu tenha um número A elevado na B. Esse número A é o meu fator repetido, é a base. E o número B é o número de repetições, tá? Então, vamos supor aqui A elevado na B. Isso significa que eu tenho A vezes A, vezes A, vezes A, B vezes, tá? B é o número de repetições da minha base. Bom, vamos ver algumas propriedades agora. A primeira propriedade é a propriedade do expoente zero. Vamos supor que eu tenho um certo número A elevado na zero. Isso sempre vai ser igual a 1. Mais adiante, depois que a gente vê algumas propriedades, a gente vai conseguir visualizar o porquê dessa afirmação. A segunda propriedade é a propriedade do expoente unitário. Quando a gente tem qualquer número elevado na 1, isso vai ser igual a esse próprio número. Por exemplo, aqui eu tenho A elevado na 1, isso vai ser igual a A. Se eu tiver 3 elevado na 1, isso vai ser igual a 3, 4 na 1 vai ser igual a 4, e assim por diante. Bom, a terceira propriedade é a propriedade do produto de potências de mesma base, tá? Vamos supor aqui que a gente tenha uma multiplicação entre duas potências, A elevado na P e A elevado na Z, tá? Isso vai ser igual a A elevado na soma dos meus expoentes. Então, eu mantenho a minha base, que é A, e somo os meus expoentes. Vamos ver a explicação disso aqui embaixo. Vamos supor que eu tenha um certo número A elevado na 3, multiplicando um certo número A elevado ao quadrado, elevado na 2. Então, isso quer dizer que o meu A está sendo repetido 3 vezes, A vezes A vezes A, e multiplicado pelo meu número A também, elevado ao quadrado. Então, 2 vezes, né? Vezes A vezes A. Lembrando lá da definição de potenciação, o expoente da minha potência é o número de repetições, o número que eu repito a minha base. Então, é 5 vezes, né? Então, fica A elevado na 5. E o 5 nada mais é do que a soma dos meus expoentes. Então, 3 mais 2, 5. Bom, a terceira propriedade é a propriedade da divisão de potências de mesma base. Vamos supor que eu tenho uma potência A elevado na P dividido por A elevado na Z. Isso vai ser igual a A elevado na subtração dos meus expoentes. Então, A elevado na P menos Z. Vamos ver a explicação aqui embaixo. Vamos supor que eu tenha A elevado ao cubo, A elevado na 3, né? Dividido por A elevado ao quadrado, A elevado na 2. Se eu for abrir essa potência aqui, eu tenho A vezes A vezes A. E embaixo, A ao quadrado, A vezes A. Eu consigo simplificar o numerador com o meu denominador. Então, eu simplifico este primeiro A aqui com um A de baixo. Esse A aqui do meio com este outro A de baixo. E me resta somente um termo A, que é A elevado na 1. Esse 1 nada mais é do que o resultado da subtração dos meus expoentes, certo? Bom, vocês lembram lá da primeira propriedade que a gente viu? A propriedade do expoente zero? Aqui, utilizando essa propriedade da divisão de potências de mesma base, a gente pode visualizar o porquê daquela afirmação, tá? Vamos supor que eu tenha 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Isso é igual a
seguindo a propriedade aqui da divisão, 2 elevado na subtração dos meus expoentes, 3 menos 3. E 3 menos 3 é igual a 0. Seguindo aquela propriedade, né, 2 elevado a 0 é 1. Mas por que de fato isso acontece, né? Se a gente abrir aqui essa potência, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, aqui fica 8 dividido por 8, que é igual a 1, ou seja, confirmou a minha propriedade do expoente zero. A quarta propriedade é a propriedade de potência, certo? Essa propriedade diz o seguinte: se eu tenho uma potência elevado em uma outra potência, que nem temos aqui, A elevado na P, que está elevado na Z. Isso vai ser igual à minha base, que é A, elevado no produto dos meus expoentes, que é P vezes Z, né? Vamos ver a explicação disso aqui embaixo. Vamos supor aqui, eu tenho A elevado ao cubo elevado ao quadrado, ou seja, o meu A ao cubo está elevado ao quadrado. Então, isso significa que eu tenho que elevar A ao cubo ao quadrado. Então, isso é A ao cubo vezes A ao cubo. Repetir 2 vezes o meu termo, como manda o expoente. Aqui a gente recai em uma multiplicação de potências de mesma base. Nós já vimos a propriedade e sabemos que, quando temos uma multiplicação de potências de mesma base, nós somamos os expoentes. Então, fica A elevado na 3 mais 3, que é 6. Porém, 6 nada mais é do que a multiplicação dos meus expoentes iniciais aqui. 3 vezes 2, que é 6. Bom, a quinta propriedade é a propriedade do expoente negativo, certo? Vamos supor que eu tenha A elevado na menos P. Isso vai ser igual a 1 dividido por A elevado na P, certo? Vamos ver a explicação disso. Vamos supor aqui que eu tenho A elevado ao quadrado dividido por A elevado ao cubo, certo? Vamos seguir essa flechinha aqui em cima e aplicar a propriedade da divisão de potência. Lá na propriedade de divisão de potência, nós vimos que nós mantemos a base e subtraímos os expoentes, certo? Então, temos A elevado ao quadrado dividido por A elevado ao cubo. Então, fica A elevado na 2 menos 3. E isso é igual a 2 menos 3, A elevado na menos 1, certo? Porém, se a gente resolver aqui, ó, de outra maneira, A ao quadrado é A vezes A. E A ao cubo é A vezes A vezes A. A gente pode simplificar aqui também, ó, estes A do numerador com este A do denominador. Podemos simplificar este aqui com este aqui também, e nos resta somente esse termo embaixo. O numerador é unitário, então fica igual a 1, e embaixo nós temos A elevado na 1, certo? Então, né, resolvendo aqui, A elevado na menos 1 vai ser igual a 1 dividido por A elevado na 1, certo? A sexta e última propriedade é a propriedade do expoente fracionário. Vamos supor que a gente tem aqui uma base A elevado no x dividido por y. O que isso significa? O meu y vai passar a ser o índice da raiz, certo? O meu A vai para dentro da raiz e o meu x vira o expoente da base que está dentro da raiz de índice y. Então, o denominador da fração vira o índice da raiz. E o x, que é o numerador, vira o expoente da base que está dentro da raiz.